Bom dia! Cheguei à magia, dia 22 da magia. Ih, eu deixei esse negócio aqui atrás. Bom dia, meus amores! Tudo bem? Tudo bem por aí? Tá tudo bem? Tô me ouvindo bem? Tô me ouvindo bem, né? Tá tudo certinho. Eu tava aqui, sabe o quê? Cantando um samba. Mas eu falei, elas não merecem isso não. Eu ficar cantando um samba aqui ao vivo. Dia 22. Quem quiser me ajudar vai escrever aí. Bem diante dos meus olhos. Eu não tenho a menor ideia do que a gente vai trabalhar hoje. Não, eu descubro aqui junto com vocês. Mas, bem diante dos seus olhos. Só sei que a gente vai usar aquela listinha dos 10 principais desejos, tá? Enquanto isso, vamos convidar pessoas. Insiste, gente. Manda para pessoas. Convide pessoas. Porque quando a gente faz um certo movimento aqui, o Instagram mostra um pouquinho mais para mais algumas pessoas, né? Que eu tô aqui. Olha só, vou começar então. Tem só um minutinho que eu entrei, né? O que eu faço enquanto a gente entrou? Eu vou falar então. Não, eu vou começar lendo a frase aqui e enquanto as pessoas chegam, tá? E tá tudo bem, vamos lá. Ela usa muitas frases, interessante isso, de escritores, historiadores. Por que eu acho isso interessante? Porque vocês sabem que a imaginação é uma habilidade mental muito importante para que a gente crie a nossa realidade, né? E para a gente usar bem essa lei que a gente está aprendendo a usar aqui, que é a lei da atração, a lei da vibração, enfim. E a gente está fazendo práticas de gratidão, mas a gente está aprendendo todo dia aqui um pouquinho sobre a lei da atração, não é verdade? É verdade. De uma forma mais profunda do que costumamos ouvir e acessar, né, esse conteúdo. A gente está falando só de gratidão, a gente está entendendo como as coisas funcionam para que a gente possa realmente saber o que está fazendo e poder repetir essas histórias, né? Então, eu acho interessante porque vocês sabem que os escritores, assim como os leitores ávidos, como eu sou, por exemplo, desde criança, sempre gostei muito de ler. A gente tem uma habilidade mental da imaginação mais desenvolvida. E isso não quer dizer que qualquer pessoa que nunca leu um livro na vida, ou que não consegue, não é boa em imaginar, né? Eu fico assim, você é bom em imaginar, eu sou boa em imaginar. Eu sou muito boa em imaginar. Mas porque eu já tinha desenvolvido isso com a leitura. Então, ler coisas... vocês já passaram pela experiência? Não sei se vocês passaram. Hoje, a gente vê que os filmes, por exemplo, eles... Nos dias de hoje mesmo, né? Se você for ao cinema, você vai ver as coisas mais loucas e é muito maravilhoso, né? A gente vê ali... eles conseguem fazer coisas muito loucas, mas há alguns anos atrás não era assim. Então, o que acontecia? O que eu tinha a sensação que acontecia? Eu lia um livro e toda vez que eu ia ao cinema assistir esse filme, eu tinha a sensação de que o livro era muito melhor do que o filme. Sempre. Todas as vezes, 100% das vezes. Eu lembro, por exemplo, daquela série O Crepúsculo, que tem a história dos vampiros com os lobisomens. Vocês assistiram esses filmes? Eu lembro que eu li os livros e eu amei. E quando eu fui ver o filme, eu achei tudo muito mais ou menos. Por quê, gente? Porque a nossa imaginação é totalmente sem limites. Então, quanto mais você imagina, melhor você fica naquilo. Ontem eu estive num evento do Joel J. E não sei se vocês conhecem ele, maravilhoso. E ele tem uma frase que ele fala assim: o sucesso é treinável. E hoje eu acordei e eu escrevi lá na porta da minha geladeira, num bloquinho que tem colado lá. Isso porque eu queria hoje, durante o dia, lembrar disso, né? Se o sucesso é treinável, qualquer habilidade é treinável. E se a gente está aqui praticando a habilidade de ser grato, né? De
na verdade, a gente está praticando muito aqui, na verdade, não é a habilidade de ser grato, é a habilidade da percepção, de perceber o mundo sempre com o olhar da gratidão, né? Aconteça o que acontecer, eu vou olhar dessa forma, tá? Na verdade, é essa habilidade mental que a gente está desenvolvendo aqui ao passar 28 dias, olhando para tudo com esse olhar da gratidão, né? Apitou alguma coisa aqui no meu computador que tá aqui atrás. Deixa eu desligar. Já desligou. E aí, vamos começar. Eu acho interessante que sempre as frases que começam aqui a magia, né, o capítulo, são frases de escritores. Você pensa o tanto que a pessoa tem que, né, imaginar, principalmente os que escrevem romances, contos, né? Uma pessoa que escreve ali uma coisa mais técnica, talvez um pouco menos, né? Vai usar menos essa habilidade. Não que essa pessoa tenha menos valor como escritor. Mas o que eu quero dizer pra você, diante de tudo isso, é que tem algumas coisas que a gente faz na nossa vida, né? Que ajudam a gente na criação da nossa realidade, a desenvolver algumas habilidades. E se o mundo é uma grande imaginação, e a gente cria a nossa realidade também, né? E que é importante sonhar, desejar. Ler é uma coisa que ajuda muito. E até ver filmes, né? Consumir arte é maravilhoso. Deixa eu falar aqui. Bem diante dos seus olhos é o nome. Começa com essa frase do Thomas Carlyle, que é o seguinte: este mundo, mesmo depois de todo o nosso conhecimento e de todas as nossas ciências, ainda é um milagre. Maravilhoso, inescrutável, mágico e muito mais para quem quer que reflita sobre ele. Então vamos lá. Vamos começar, vamos ver sobre o que é esse assunto, porque o nome é Bem Diante dos Seus Olhos, o dia de hoje da magia, dia 22. Eu vou ler um pouco do que ela falou pra gente entrar aqui no assunto, porque eu não sei nem por onde começar, porque eu tô abrindo a página junto com vocês, tá? Então, ó, 7 anos atrás, a Rhonda conta. Quando eu descobri o segredo e o poder mágico da gratidão, eu fiz uma lista de todos os meus desejos e ela era enorme. Naquela época não parecia haver a menor chance deles se realizarem. Mesmo assim, eu anotei meus 10 principais desejos e os carregava comigo todos os dias. Quem faz isso? Quem já fez isso aí? Quem tá fazendo? Quem fez a listinha? Porque nesses 22 dias já usamos essa listinha 3 vezes. Sempre que eu tinha uma oportunidade, eu pegava aquela lista e relia, sentindo o máximo de gratidão possível por cada item, como se já tivesse recebido. Lembra disso? Vai ler como se já... Você vai ler e falar muito obrigada por tudo isso aqui que já aconteceu. No caso do meu desejo número 1, que era o que eu mais queria ver realizado, acima de todos os outros, eu mantinha a mente mais tempo nele e dizia a palavra mágica, obrigado, por ele várias vezes ao longo do dia. Então, o que ela fazia? Ela botava intensidade. Uma das coisas que a gente faz que ajudam esse processo a acelerar é a intensidade. Tem 2 coisas que ajudam a manifestação a acontecer mais rápido. Uma é a intensidade, tanto de intensidade, quantas vezes você não sem entrar em estado de ansiedade, né? Mas o quanto de energia, quanto mais você bota naquilo ali, como ela, por exemplo, várias vezes por dia, lendo e agradecendo, como se já fosse, já recebi. Ela tá botando muita intensidade. O que traz a gente para um segundo cenário, que é o cenário da naturalidade. Por quê? O que é a naturalidade? Deixa eu falar um pouquinho disso que é importante. Quando a gente tem um desejo, muitas vezes a gente bota esse desejo num pedestal. Então, a gente não bota só pessoas em pedestal, né? A gente bota esse desejo. Então, vamos supor que seu desejo é um carro tal. E você fica, cara, esse carro... Nossa, meu sonho é esse carro, tal, mas eu não tenho dinheiro, né? Você fica no como? Mas eu não tenho, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, né? E ali dentro de você, se você deseja muito algo e você ainda não pegou nas suas mãos, provavelmente é porque você ainda não se achou merecedora disso, né? Você ainda não conseguiu conceber aquilo na sua vida. Ainda não conseguiu dar permissão para aquilo entrar na sua vida, tá?
É muito surpreendente que quando as pessoas vão trabalhando numa visualização, num sonho, depois que elas vão chegando pertinho daquilo, muitas vezes não é que elas ganharam um super dinheiro para conseguir o carro. Não é exatamente isso que muda. É a imagem que elas têm delas mesmas. O nosso destino... deixa eu dar um oi para todo mundo que chegou. O nosso destino tem a ver com a imagem que a gente tem da gente mesmo, né? Então, o que acontece? A capacidade que a gente tem de se achar natural. O que é a naturalidade, né? Eu tô explicando naturalidade aqui e perdi o rumo do negócio. Então, vamos lá. Eu falei de intensidade e naturalidade. Naturalidade é o quanto você acharia natural aquilo ali ser seu. Você tira aquele sonho do pedestal. Você tira. Você bota aqui, você fica olhando na mesma altura dele. Você fala, cara, isso é pra mim. Essa coisa que é pra mim. Esse tipo de relacionamento é pra mim. Esse carro tal dos meus sonhos é pra mim. Essas viagens são pra mim. Essa casa é pra mim. Você torna aquilo natural. E como que a gente torna as coisas naturais? Trabalhando dentro da gente. Tem algumas outras técnicas, como por exemplo, a questão do ambiente. Então, por exemplo, se é um carro, você pode sim fazer um test drive, você pode se aproximar um pouco dessa realidade, isso vai te ajudar. Mas o trabalho dentro, né, da sua imaginação, isso vai trazer naturalidade. Porque no começo, se você ainda não tem aquilo, o que vai acontecer? A sua mente vai ficar brigando com aquela possibilidade. Ela vai ficar dizendo que aquilo ali não é pra você. E aí, você tem que continuar falando. É sim, querida. Mente, como se fosse uma outra pessoa, só que é tudo você, né? São tudo partes suas, instâncias suas. Você vai continuar dizendo, é pra mim sim. Isso é pra mim. E como que você diz pra ela? Não é só falando. É se visualizando dentro daquela situação. Então, isso vai se tornando natural pra você. Porque se você ainda não tem aquilo, quer dizer que aquilo ainda não está na sua realidade. E eu não estou falando só daquele objeto, mas aquela sensação, aquela... Por exemplo, quando você estava lá 10 anos atrás e você sonhava com algo que você tem hoje. Por exemplo, eu sonhava exatamente com essa casa aqui, desse jeito que eu queria, a casa que eu moro. Eu sonhava com essa casa. Eu sonhava com uma casa desse tamanho, eu sonhava, né? Enfim... Lá naquela época, aquilo não era natural pra mim, né? A minha realidade era outra. O que era natural pra mim era um outro tipo de trabalho, já era no meu dia a dia, eu não pensava, estava no meu automático. A naturalidade tem a ver com o nosso automático, porque a nossa mente, ela entra no automático, e isso é bom. Isso não é ruim, isso também nos ajuda a ter uma vida mais fácil. Já pensou se toda vez que eu fosse dirigir, eu tivesse que aprender todo o processo de dirigir de novo? Eu já entro no carro e dirijo sem saber o que eu tô fazendo. Já se tornou natural pra mim. Eu tô no automático. E as coisas que a gente tem hoje na nossa vida, por mais que sejam experiências indesejadas, coisas, entre aspas, ruins, tá? Que a gente considera ruins. Eu não tô gostando disso aqui que tá na minha vida, né? Esse tipo de relacionamento. Ou esse carro, ou não ter um carro, ou a situação financeira, não importa. Ou a saúde, não importa, tá? O quê? Isso... Se está na sua vida, é porque é natural pra você. Você se acostumou com aquilo. Você olha e fala, cara, essa é a minha vida. Você nem pensa sobre isso. Né? Você vai fazendo as coisas de um jeito automático. Ganhou essa naturalidade. Então, ao você fazer o trabalho de imaginar, de visualizar, de praticar essa gratidão e tudo isso que a gente está aprendendo aqui, essa nova pessoa que você vira... Com essas novas coisas, com essa nova realidade, ela vai ganhar uma naturalidade com a repetição. Quanto mais você repete isso, né? Quanto mais você vai trabalhando essa mentalidade, você vai repetindo essa nova maneira de pensar, mesmo quando a sua naturalidade atual te leva para outro lugar, você fala, não é mais assim que eu penso, é assim, a vida inteira eu achei que era assim, mas não é, olha, eu tô aprendendo. Eu vou agradecer, eu vou usar minha habilidade, e eu vou agradecer, e eu vou pegar essa situação e lembrar da prática que a gente fez lá na magia, né? É por repetição. Existem duas formas.
a gente fazer essas grandes mudanças dentro da gente que vão se refletir fora. Uma é por essa repetição, né? E isso é necessário a gente fazer todo dia, porque a gente repete muitas coisas ruins que levam a gente para a realidade que a gente não quer. E a segunda forma é uma forma mais que a gente pode chamar de trauma, né? Nasce uma criança quando tem um trauma na nossa vida. Só que como que a gente induz um trauma? Não tem como induzir um trauma. Os traumas acontecem e ali nasce uma criança e depois a gente vai repetindo aquilo ali, porque foi muito marcante, a gente se emocionou muito com aquele trauma. Então, se você bota muita energia naquela coisa traumatizante, aquilo ali vai sendo internalizado e vai virar uma crença, né? Aquilo ali vai sendo absorvido, vai sendo integrado dentro de você. Só que existe uma outra forma, que é o trabalho, por exemplo, que eu vou fazer lá no meu retiro, né? Que vai ser semana que vem, sexta-feira que vem, falta uma semana. Ainda dá tempo de você vir. Que é a gente trabalhar com determinadas técnicas, né? E eu sei como fazer isso. Eu sei como fazer isso. Existem, inclusive, trabalhos que são específicos para traumas. Existe uma maneira da gente fazer isso. De tornar aquela experiência muito marcante em todos os sentidos. E vocês podem saber que lá dentro do meu retiro, por exemplo, eu cuido desde do que você vai comer, até o cheiro, até todos os detalhes. São muitas coisas para quê? Para te ajudar a absorver essa nova forma de pensar. Não é só ir lá e fazer uma constelação. Não é só ir lá e a experiência do retiro, por exemplo, né? Eu estou compartilhando com vocês o que eu estou fazendo lá. Por que as pessoas saem tão transformadas desses 3 dias, né, dentro de um retiro comigo? Porque tudo é milimetricamente pensado para que você se transforme. Tudo. O lugar onde você dorme, a comida que você vai comer, o cheiro, o presente que eu vou te dar, porque as pessoas ganham muitos presentes quando vão fazer as coisas comigo. A casa que foi escolhida, que é absurda de linda, para ser uma experiência inesquecível. Você entende que eu tô causando um trauma ao contrário em você? Na hora que eu cuido de tudo isso? É para ser assim, ó, caraca. Porque é isso que você vai sentir quando você chegar lá no meu retiro. Você vai chegar e falar, que é isso? Sabe? É muito surpreendente. Nada vai ser normal. Nada vai ser na naturalidade que você tá. Vai ser pra sua mente falar, cara, o que tá acontecendo aqui? Ela não vai esquecer daquilo. E aí a gente tá causando esse efeito no seu cérebro também. E tem várias, né? São mais de 20 horas de vivências que a gente faz lá. E eu vou usar isso ali dentro da sua mente para que você faça transformações absurdas. Toda vez que a gente quer fazer uma transformação na nossa mente, ou que a gente quer tomar uma decisão, a gente acessa aquela frequência ali daquela nova pessoa, né? Então a gente tá aqui, vamos supor, 28 dias trabalhando juntas, né? Nesses 28 dias, você vai virando uma nova pessoa, você vai fazendo práticas, você de repente, pela primeira vez na vida, ou talvez pela 10ª vez na vida, mas não sei, você vai começar a praticar não reclamar, você vai praticar não falar muito sobre as coisas que você não quer que cresçam. Você aprendeu aqui uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir para transformar a sua vida, para transformar seus relacionamentos. Se você tá com a sua vida de relacionamentos amorosos, por exemplo, encalacrada, ou sua vida familiar, você tem muitos problemas com seus filhos, ou com seus pais, ou com seu marido, ou no trabalho, né? Relacionamentos, todo tipo de relacionamento, isso tá pedindo. Tem um jeito de melhorar isso, que é trabalhando dentro de você. A gente trabalha dentro da gente. Não é isso que a gente tá fazendo? Não teve um dia que dá gratidão, que melhorou sua saúde? Se a sua questão é uma questão de saúde, cara, a gente tá fazendo práticas que vão melhorar a sua saúde. E aí a gente vai chamar de saúde, não só doença, tá? Porque ser saudável, gente, não é, bom dia, ser saudável não é só não ter doenças, né? É você ter uma energia absurda para fazer tudo que você quer, né? Você ter energia, saúde mental, ter paz, né? Não ficar o dia inteiro ansioso ou apático, né? Ou uma hora tá no chão, uma hora tá em pé, pulando, calma. A questão do dinheiro também, a questão financeira, né? Tudo vem de uma maneira de pensar, de uma nova maneira de a gente fazer as coisas. Então a gente vai se trabalhando por dentro. A gente trabalhou a gratidão com dinheiro, a gente trabalhou a gratidão nas práticas aqui para relacionamento, a gente trabalhou a gratidão para saúde.
e para resolver as pequenas coisas da nossa vida. Porque quando a gente se treina nas pequenas coisas, a gente vai ficando bom em fazer aquilo nas grandes coisas também, por causa da lei da correspondência. Existe uma correspondência, por isso que tem gente que diz: a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como a gente faz todas as coisas. E se a gente observar mais ou menos como é que tá a nossa vida, a gente vai vendo que se tem uma bagunça aqui se apresentando, a nossa vida provavelmente está um pouco bagunçada em alguns aspectos, né? Um pouquinho bagunçada em várias coisas, em várias áreas. Então é isso, tá? Então vamos continuar aqui, ver o que ela fala. Ela estava contando, para quem chegou agora, o nome da prática de hoje é Bem Diante dos Meus Olhos. Então ela fala que quando ela conheceu o segredo, quando ela conheceu essas práticas, a escritora desse livro aqui que a gente está trabalhando, são 28 dias, né? Ela fez ali a lista com os 10 principais desejos e ela lia durante todo o dia e agradecia, né? E ela tá chegando aqui que tinha um desejo no topo da lista, que era o principal, e aquele ali ela botava mais intensidade. E eu tava te explicando aqui a questão da intensidade da naturalidade, né? Intensidade, o quanto que você bota de energia naquilo, e a naturalidade, o quanto você repete até que aquilo se torne natural para você. Você não tirou seus desejos de um pedestal, né? Você começa a aceitar que aquilo ali é para você. E um dos desejos dela, que ela conta aqui, era viajar para Bora Bora, que é uma ilha lá próxima ao Tahiti. Ela vai contando. Então, depois de passar uma maravilhosa semana lá, tive outra experiência comovente. Durante a viagem de volta, o avião pousou para uma conexão e para pegar outros passageiros. O avião estava vazio e logo ficou lotado de tahitianos. E de repente, ela se viu cercada por uma atmosfera de muitas risadas, felicidade. Vamos ver o que ela vai contar aqui. E enquanto ela aproveitava, porque existem povos, né? Eu não sei exatamente sobre esse povo aqui, que são muito alegres mesmo, tem essa característica. Eu trabalhei na aviação há muitos anos e a gente percebia muito bem. Não é que quem é de uma cidade sempre vai ser assim, mas existe uma frequência nas cidades. Então a gente vê que tem um povo que é mais expansivo, a gente vê que tem um povo que é mais fechado, né, mais introvertido. Isso não quer dizer que é mais feliz ou não, mas quer dizer que tem essa expressão de alegria, né? Aqui no Brasil a gente vê bastante a diferença. E a gente associa, né? Eu vou pro Nordeste, as pessoas são mais assim, eu vou pro Sul, as pessoas são mais de uma outra maneira. Tem uma maneira de se expressar mesmo, isso tem a ver até com a ancestralidade, né? A gente sabe que tem maneiras de expressar a alegria diferente de acordo com a nossa ancestralidade. Não que a gente não possa mudar isso, mas é um fato de que é assim. E aí ela tá contando aqui, ó. Olha aqui o que ela fala. Enquanto eu aproveitava as poucas horas de voo na companhia daquelas pessoas, o motivo que as levava a ser tão felizes ficou muito claro para mim. Ela ficou observando as pessoas. Elas eram gratas. Elas sentiam gratidão por estarem vivas, por estarem naquele avião, pela companhia um dos outros, pela viagem que estavam fazendo, ou seja, por tudo. Era tão bom estar com aquelas pessoas que eu poderia ter dado a volta ao mundo naquele avião. É a frequência da gratidão que resultava em felicidade, em alegria. Foi então que eu percebi que tinha acabado de receber meu último desejo. Bora Bora era o último item da minha lista. Daquela lista longa, original, a primeira, né? O motivo para eu estar naquele avião estava bem diante dos meus olhos. A gratidão. E aí ela diz que conta essa história para te servir de inspiração, porque não importa quanto os seus sonhos pareçam ambiciosos, você pode recebê-los por meio da gratidão. E além disso, ser grato traz uma alegria e uma felicidade que você nunca sentiu antes. E isso não tem preço. A frequência mais alta que existe, e a gente pode medir isso, né, de algumas formas, mas a gente não precisa saber como medir, e sim, a gente pode sentir no nosso corpo, é a do amor e a da alegria. A alegria é uma frequência muito alta. E esse olhar da gratidão é uma forma da gente se alegrar com tudo. Vocês percebem que quando a gente passa o dia grata, não é só porque aconteceram coisas boas, é porque você também conseguiu se conectar com a alegria de estar vivo, né? E observar os detalhes, e olhar para os detalhes, e contemplar com aquele olhar da criança que a gente vai perdendo às vezes ao longo dos anos e que a gente pode resgatar.
que é olhar para o céu, olhar para as nuvens e achar fofo e ver desenhos, que é admirar a beleza das flores, né? Que é parar toda a sua vida e se divertir com um animalzinho de estimação, sem se preocupar com o tempo e com a lista de tarefas que você tem para fazer. Olhar para sua casa, mesmo que ainda não esteja do jeitinho, lá, todo aquele jeitinho que você quer, e se alegrar com as coisas que você tem. E aí, esse é o primeiro passo. E em segundo lugar, se alegrar com as coisas que estão chegando, né? E agradecer como se já fossem. Existe uma coisa sobre a alegria que me veio aqui agora para contar para vocês, que tem muito a ver com o nosso sistema familiar, né? Eu acabei de falar de ancestralidade, eu acabei de falar para vocês que muitas vezes a gente tá ali, vem de uma determinada cidade, de um determinado estado, né? E aquilo influencia o nosso jeito de ser. Você vê que ali era um povo grato, os tahitianos. Ela tá descrevendo eles como um povo grato. Eles entraram no avião e entrou aquela vibração de gratidão. Era um povo alegre. E ela começou a observar e percebeu que eles estavam gratos, né? Que eles estavam alegres por estar vivos, alegres por estarem naquele avião, alegres por estar viajando, alegres com tudo. Gente, porque quando a gente tá sem essa alegria interna e ela vem de dentro, saiba disso, ela não vem de nada externo. Essa alegria é um estado interno. Ela já existe dentro de você. E é lá que você vai buscar. Você pode sim buscar essa conexão em coisas externas, no sentido de começar a agradecer e lembrar e não sei, mas você percebe que também vem de dentro, também vai obrigatoriamente passar por dentro. Você pode sim se colocar em meio à natureza para você acessar essa alegria. É mais fácil? Só que se você tá na lamentação, no sentimento de injustiça, se você tá preso em histórias passadas, você não acessa a alegria. Eu vou falar mais um pouco sobre o meu retiro. Quem não sabe, eu tô fazendo um retiro agora em Búzios, que é no estado do Rio de Janeiro, sexta-feira que vem. O final de semana todo a gente vai fazer vários trabalhos. E o que eu vou falar um pouco sobre, eu não posso contar, não posso dar spoiler, mas vocês vão ver tudo nos stories depois, ou quem tiver comigo vai ser muito maravilhoso. A gente faz um trabalho de primeiro limpar as coisas para depois a gente acessar essa alegria, né? Porque na maioria das vezes, o que isso tem a ver com a ancestralidade? Por isso que eu também boto constelação dentro do retiro, também tem constelação. Vai ter um dia que vai ter. É uma das práticas, né? Ali ao vivo, em grupo e tal. Muito bonito. Porque eu vou contar uma história pra vocês. Eu vim de uma família onde a minha avó teve depressão, depois a minha mãe teve depressão durante muitos anos. Então, quando eu cheguei, eu recebi um diagnóstico de depressão com 14 anos de idade. O que estava acontecendo comigo? Eu não tô dizendo, eu não gosto de diagnósticos, tá? Eu acho que isso rotula a gente, e a gente acaba acreditando que a gente é aquilo, a gente às vezes se identifica com aquilo. Então, eu não gosto muito de falar de diagnósticos, mas isso aconteceu na minha vida. E eu vou falar pra vocês, a minha energia original, né, o jeito que eu sempre fui, não é isso. Não é de uma pessoa deprimida. Eu tava ali muito encalacrada sistemicamente, ou seja, com um problema de sistema familiar, muito, com 14 anos, a criança já tava toda encalacrada com isso. O que me levou para aquele estado ali onde falaram, ela tá com depressão. O que era aquele estado de depressão? Era uma não aceitação da vida. Eu brigava 24 horas com a vida, eu não aceitava as coisas como eram, eu não aceitava, não sei o que, eu não aceitava. Era uma briga, né? Inclusive as coisas dentro da minha família. Mas olha que interessante, eu achei natural eu ter uma depressão com 14 anos. Eu lembro que aquilo não me surpreendeu muito. A minha avó tinha tido, a minha mãe tinha tido. Você tá entendendo que eu fui aceitando com a naturalidade aquilo ali, uma coisa que não tinha nada a ver comigo, gente. Na verdade, eu nem acho que eu tinha aquilo. Eu acho que eu me tratei durante um tempo com aquilo e, na verdade, eu não tinha aquilo. Eu vou falar com vocês assim, eu sou terapeuta hoje em dia, eu sou terapeuta há muitos anos.
E eu já ajudei muitas pessoas com depressão. E eu já me tratei achando que eu tinha isso. Eu já convivi com muitas pessoas, né, com isso. E eu olho e eu falo, cara, eu não tinha aquilo. Depois de um tempo, né, quando eu fui expandindo a consciência eu falava, eu não tinha aquilo. Mas a gente traz conceitos sobre a vida e sobre a gente que vem de muitos lugares. Vem do nosso sistema familiar. Era natural as pessoas terem aquilo. Ninguém achava nada muito estranho. Ao passo que depois, quando eu casei, eu lembro que eu falava sobre isso com meu ex-marido e ele falava... Ele nunca ninguém na família dele tinha falado sobre esse assunto. Ele não sabia nem do que se tratava. Você entende? Que alguém poderia até ter tido e ninguém observou. Porque não era algo falado ali dentro. Agora, tinham outras coisas lá no sistema dele, que obviamente eu não vou falar aqui, porque eu não vou falar da vida de uma outra pessoa que não tá aqui, que se repetiam. E ele nem percebia, ele mesmo repetindo. E eu tô falando da história de todos nós. Então, até pra gente acessar a nossa alegria e a nossa prosperidade existencial, que é viver uma vida de alegria. Como que eu sei que eu tô em prosperidade existencial? Se eu fosse fazer uma pergunta desse checklist aqui, eu ia te falar, você está alegre? Você é feliz? Você se alegra com a sua vida em todos os aspectos, né? Você consegue olhar para tudo com um brilho no olho, você tem vontade de acordar, você dorme sorrindo e agradecendo. Isso é prosperidade existencial, né? Não é só estar tudo perfeito, mas é porque se você está vivendo assim, as coisas vão se alinhando para ficar do jeito que você deseja, sim. Mudando esse estado interno, você muda esse estado externo. É assim que as coisas acontecem. Então, gente, o que eu tô querendo dizer? Que existe um trabalho de limpeza que precisa ser feito. Lá no retiro, como é que eu vou fazer? Eu tô falando do retiro porque eu quero falar do retiro, porque vai acontecer semana que vem, eu tenho uma semana pra falar, então tô falando aqui, porque isso pode ser o que você quer pra sua vida, né? Resolver isso de uma forma mais rápida, em vez de ficar meses ou talvez anos trabalhando, a gente ficar ali imerso, a gente ficar ali naquela intensidade de fazer esse trabalho. É uma grande oportunidade. Eu sou consumidora de retiros. Quando eu engravidei, por exemplo, do Gael, eu tava 2 anos tentando engravidar. E aí eu fui pra uma formação, eu fiquei 9 dias no retiro. Voltei, uma semana depois eu estava grávida. Por quê? Eu limpei as coisas que estavam me impedindo. E a gente leva uma intenção pro retiro, tá? Tudo que a gente faz, a gente leva uma intenção. E ali eu sabia que uma das coisas que eu queria trabalhar era no relacionamento, e era a questão da gravidez, que eu não tava conseguindo, tal, não. E realmente aconteceu, uma semana depois eu engravidei. Eu sempre falo que o Gael é filho do renascimento, né? Porque era um retiro de renascimento, onde eu fiz uma formação e tal. Era 24 horas por dia ali, a gente aprendendo aquilo. Foi a primeira formação que eu fiz nessa técnica, né, que é o renascimento. E que eu também levo esse conteúdo pro meu retiro. Tudo que eu faço, eu levo tudo de melhor que eu já aprendi, né? Todos esses milhares e milhares de reais que eu investi nos últimos anos. Só esse retiro aí, na época, foi há 6, 7 anos atrás, foi com uma pessoa... um instituto de português, né, de Portugal, esqueci o nome agora. Paguei em euros, gastei bastante, eu acho que eu paguei, né, com 5 mil euros, que hoje em dia seria bastante dinheiro também, né. Eu fiz lá em Pirinópolis, a gente ficou lá numa pousada toda isolada, não tinha telefone, não tinha nada. Foi maravilhoso. Tanto que eu engravidei, né, desse príncipe maravilhoso quando voltei. Muitas portas se abriram a partir daquilo ali. Então, vale a pena a gente investir, não só em dinheiro, mas em tempo, em energia, na gente. Existe uma coisa que eu não sei se vocês todos conhecem, que se chama ROI, né? A gente fala disso muito no marketing. ROI é retorno sobre investimento, tá? Traduzindo para português. Retorno sobre investimento. É o quanto eu invisto. Por exemplo, eu invisto na poupança R$100. Aí 1 ano depois eu tenho R$110 na poupança. É baixo, né, o retorno sobre o investimento? Se você investe numa outra coisa, o retorno é maior, né? Nossa, eu comprei o meu apartamento por 100 mil, nem existe, mas 100 mil e 1 ano depois esse apartamento estava valendo 200. Nossa, foi um retorno por investimento ali bem alto. Tô explicando de uma forma bem bobinha, tá? Se tiver alguém aqui que trabalha com isso, não me julgue. Eu tô explicando para os leigos.
Sabe qual é o maior retorno por investimento que existe? Na gente. Quantas empresárias eu já atendi que estavam investindo em milhões de cursos maravilhosos, bons cursos, e não conseguiam alavancar seus negócios, por exemplo. E aí, quando ela parou tudo e ela foi investir na própria autoestima, as coisas fluíram. Por quê? Porque tudo é sobre a gente na nossa vida. Então, se hoje, eu tô te falando, se hoje você você fala assim, meu Deus do céu, minha vida amorosa tá um caos. Não tá boa, não tá legal, não tô feliz. Sabe onde que você tem que investir? Em você. Você tem que investir em você para tratar isso. E, Ana, eu tenho investido, só que o meu retorno foi pequeno. Beleza, então você tem que investir mais em você. Mais. Olha que maravilhosa! Olha, isso é uma ótima notícia que a Ivanice está contando aqui. Eu vou ler para vocês. A gente fez ontem um exercício toda arrepiada, chamada Resultado Extraordinário da Gratidão. Que era a gente fazer uma prática e já ver o resultado final que a gente queria. Ela foi chamada, ela está se tratando, né, Ivanice, de uma coisa aí no corpo físico. E foi chamada, estava esperando desde o dia 1º de novembro. Então a gente mexeu com a coisa da gratidão e foi chamada. Maravilhoso. Isso é um retorno sobre o investimento, né? A gente investiu ali nessa prática e teve já um retorno, que foi um resultado extraordinário. Mesma coisa. Não tem como a gente mudar o nosso resultado de nada na vida fazendo as coisas que a gente sempre fez. A gente vai ter que aprender algo novo, né? E eu já falei isso pra vocês. Existem muitas técnicas e muitas estratégias para alavancar áreas da nossa vida, como por exemplo, se você for estudar sobre educação financeira, maravilhoso. Só que se você estudar como organizar a sua vida financeira, mas você não mudar a sua mentalidade, as coisas que você pensa sobre dinheiro, as coisas que você ouviu da sua família, as coisas que você ouve de notícias, que você vê televisão, ou grupo de WhatsApp de não sei da onde, que você fica ouvindo um monte de notícia, meu Deus, cuidado, a crise, não sei o quê. Se você não limpa isso, não adianta nada, gente. Então a gente precisa se limpar por dentro para um bom plantio. Já pensou a gente plantar coisas num terreno sujo, numa terra seca, numa terra... Não, a gente vai ter que tirar. A gente vai ter que dar uma limpeza antes e plantar. É assim que a gente faz tudo na vida. Por isso que as pessoas que, investem em autoconhecimento, elas têm resultados extraordinários. Porque o autoconhecimento é essa limpeza. O autoconhecimento é esse preparo de solo. O autoconhecimento faz você enxergar que, caraca, meu Deus do céu, eu não percebi, mas tudo que eu tô vivendo hoje no meu relacionamento é muito parecido com o que a minha mãe viveu, né? Que interessante. Eu tô reproduzindo igualzinho. Aí eu começo a observar e vejo que o meu marido nem é parecido com meu pai, só que eu tava olhando ele igualzinho eu olhava pro meu pai. Uau! Até a idade bate que eu tô repetindo as coisas. Nossa, que estranho. Parece que eu tô vivendo as novelas que eu vivi. Tem a coisa da novela, né? Que a gente vai ver novela, o negócio vai entrar na nossa cabeça. Você começa a observar tanta coisa, sabe? Você começa a observar... Por quê? Como tudo é um processo de atração, né? A gente tá aqui falando disso, falando de atração. A maneira como a gente pensa atrai também os nossos grupos, os nossos ambientes. O que eu estou falando? Se você pensa que o mundo é injusto e que se você nasceu pobre, nunca na vida você vai ter dinheiro, porque só herdeiro que é rico, vamos supor. Ou que isso é para poucos, ou que é uma questão de sorte. Você pensa isso, tá ali pensando. Aí você vai arrumar um emprego. Você pode saber que se você fez entrevista em 10 lugares e o seu pensamento é esse que eu te falei agora, você vai passar na entrevista de pessoas para estar num ambiente onde pessoas pensam exatamente assim.
e você vai observar na vida de todas essas pessoas que pensam exatamente assim, a vida ser assim, a vida ser injusta, a vida ser não sei o quê, nunca enriquecer, nunca conseguir, nananã, só o herdeiro, tudo vai se confirmar na sua vida. Só que você não entendeu, meu amor, que antes você criou isso aqui. Existe uma vibração dentro de você. Ao passo que essa mesma pessoinha aí, que é você tá aqui e você tá desempregado, vamos supor, ou você tá num trabalho que você quer mudar, e aí você começa a entender. Nossa, não é uma questão de sorte, eu posso criar. Eu eu pratiquei a gratidão e realmente estou tendo uns resultados. Nossa, que interessante, eu também crio a minha realidade. Isso é possível. Aí você começa a desejar. Como que eu faço isso? Mesmo que você não tenha todas as respostas. Como que eu faço isso, então? Eu quero aprender. Vou começar a estudar, vou lá no retiro, vou na magia, né? Aí você faz 10 entrevistas. Você vai passar porque você desejou aprender e porque você já está melhorando a sua mentalidade, você vai passar para você ir num ambiente onde as pessoas já têm uma mentalidade um pouco melhor. E aí você vai começar a ver na sua frente historinhas de pessoas que eram como você é e que conseguiram. Nossa, essas aqui melhoraram. Você vai atrair também essas situações para confirmar o que está dentro de você. Você entende? E se você continuar se trabalhando, você vai começar a ver cada vez mais histórias ao seu redor. Cada vez mais histórias ao seu redor. E você vai começar a acreditar. Nossa, olha que interessante, isso realmente é possível. Deixa eu ver aqui o que a Ebonice falou. Gratidão pelos exames e agradeço pela cura. Eu também, já tô aqui grata pela sua cura. Os exames vão indicar a cura. Creio e agradeço a alegria imensa dessa bênção. A cura que listei ontem. Cura de todas as minhas células. Já é real. Também acredito nisso. Vamos colapsar junto com você. Quero ver você aparecendo lá no meu direct me contando. Já tô vendo essas notícias. E então, não tem retorno por investimento maior do que você investir em si mesmo. Não existe. Não tem nada que você possa pegar o seu dinheiro e investir. Nenhum curso sobre nada. Nada. Que seja maior do que o retorno por investimento, do que você investir no seu autoconhecimento. Na melhora da sua mentalidade, na melhora das coisas que você pensa, na limpeza dessas tretas, desses traumas que você tem e que te levaram para os resultados que você tem hoje. Não tem nada que você possa fazer. Então, por exemplo, você tá vendo que a sua vida tá uma merda, um merecimento baixinho e tudo tá sendo bem calacrado na sua vida financeira, sua vida amorosa, sua vida sua saúde, sei lá, qualquer coisa. E aí você fala assim, não, cara, eu vou num médico aqui, vou investir, vou pagar R$1.000 nessa consulta, R$500 numa consulta pra ir nesse médico que vai me ajudar a me sentir melhor, né? Porque o meu problema é que eu preciso emagrecer, por exemplo. Não que você não precise emagrecer, mas não existe retorno por investimento maior do que... Eu não tô falando pra você ir no médico, não ir no médico e não tratar do seu corpo físico, eu não estou falando isso. Mas eu tô falando que se você não tratar dentro de você, o que te fez, por exemplo, engordar, não adianta você ir no médico dos famosos. Não adianta. Você precisa investir dentro de você para fazer as mudanças. Da sua vida financeira também. Mesma coisa. Mesma coisa. Você precisa não estudar finanças, não fazer um novo curso, talvez para ser promovida. Não que você não possa fazer, se esse é seu desejo. Não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo é, se você não investir nas mudanças internas, da maneira como você pensa sobre dinheiro, se você não estudar e aprender a maneira como essas pessoas que fazem muito dinheiro pensam, o que eu tenho que limpar em mim. E aí, gente, o que acontece? Num retiro como esse, o que eu faço? Eu não te dou uma aulinha de como pensar. Porque a aulinha você tem nos livros. Você pega um livro e lê. A gente limpa o que está no nosso subconsciente.
que sabia que é mais de 90%, você não sabe o que você pensa? Tá tudo escondidinho ali dentro, um monte de sujeira, né? Um monte de lealdades invisíveis que a gente tem na nossa família. Por exemplo, cara, toda a minha família não tem grana. Como vai ser se eu tiver? Pensa uma cena aí, quero que todos vocês pensem, por exemplo, a gente tá falando de dinheiro. Como seria você chegar num Natal da sua família, tá? Vamos supor que, caramba, mas na minha família ninguém passa Natal junto. Tá, mas esse ano vai todo mundo passar Natal junto. Então tem lá todas as pessoas vivas da tua família, vivas. Como seria se você chegasse muito rico e falando e aparentando muito rico nessa festa? Como seria se você morasse numa puta casa incrível, uma mansão, e chegasse com um carro de 200 mil reais nessa sua festa da sua família e você contasse, nossa, agora eu ganho muito dinheiro, tô ótimo, nunca fui tão rico toda a minha vida. Chegasse feliz com uma pessoa que você ama, se você é casado, super bem com seu marido, com a sua mulher. Se você é solteiro, você tivesse com uma pessoa, chegasse com essa pessoa e tendo um relacionamento maravilhoso, e todo mundo gato, gostoso, todo mundo lindo, feliz, né? Tudo bem, tudo maravilhoso. Como você se sentiria? Que crenças que vem na sua cabeça? Porque na maioria das vezes que a gente faz esse exercício, tem pessoas que pensam, ai meu Deus, ia ser estranho, porque todo mundo tá pobre lá. E como você entende que tem lealdades invisíveis que te mantêm no mesmo lugar? A gente tem culpa de ser feliz, porque a nossa família não é às vezes. A gente tem culpa de ser feliz, porque não é, eu posso dizer, porque eu sou consteladora, não é porque eu estudei a constelação no livro, ou porque eu fiz 2 formações de constelação. É porque eu vivi isso. Foi muito difícil escolher ser feliz em algumas áreas da minha vida, quando eu olhava e eu tinha uma visão de que a minha família não era feliz naquele tema. Deus do céu, eu tô olhando aqui e nenhum casamento deu certo na minha família. Que coisa doida. Eu considerei que todo mundo foi infeliz. Quando eu escolho ser feliz num relacionamento, isso é inconsciente. Isso vai bater dentro de mim. Faz sentido. É assim. Isso a gente chama na constelação de lealdades sistêmicas, invisíveis. A gente sente culpa. A gente sente culpa de ser rico. A gente sente culpa de ser feliz no amor. A gente sente culpa de ser saudável. A gente sente culpa de ser bonito. Se todo mundo tá feio e sei lá, encalacrado, degenerando, envelhecendo, ficando feio, eu sou a única que eu olho lá e eu tô ficando mais bonita todo dia. Isso dá culpa na gente. Só que a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender. Isso só o autoconhecimento traz. E se você não desperta, se você não faz essas limpezas com trabalho de autoconhecimento, e eu tô convidando vocês para estarem no retiro comigo semana que vem, sexta-feira, no lugar mais maravilhoso e próspero do planeta. É pra você também. É pra você. Não pense que não é pra você. É pra você. Se você sentir esse desejo, já falei, me chama no direct que eu vou te dar todas as maneiras de você chegar lá. A nossa mente vai criando essas historinhas, sabe? Se todo mundo na sua vida... Por isso pessoas que vêm de família rica naturalmente ficam ricos também? Sim. Por isso que é mais fácil, se você já nasceu numa família rica, você se manter rico. Porque essa culpa não existe tanto. Às vezes pode ter uma exclusão e aí essa pessoa fica pobre. Aí eu não vou entrar nesse... É a naturalidade, né? Olha a palavra que ela usou, a Paula. Naturalmente. É mais natural. A gente se manter... Cara, se você fizer o exercício, tem um exercício de prosperidade que eu passo, que eu já fiz, eu nem sei onde eu aprendi esse negócio, porque eu já estudei tanto esse negócio de prosperidade, tem tantos anos. Minha porta abriu aqui. Do nada. Que é assim, quanto foi o máximo que seus pais ganharam por mês? Você vai lá e faz. Então, meu pai ganhou tanto e minha mãe ganhou tanto. Pode fazer a média. Se você não catucar, se você não se catucar, se você não se conhecer, você não vai passar disso. Você sempre vai ganhar esse máximo. Entendeu? A menos que você se catuque. A menos que você se conheça. A menos que você faça as limpezas. Que limpezas, meu Deus, tô limpo.
Tem coisa pra fazer. Se você não tá tendo os resultados que você quer, tem coisa pra fazer. E mesmo que você esteja tendo os resultados, você poderia estar 1000 vezes maior, sabe? Você merece mais. Nós somos seres de crescimento e expansão. Nós somos seres de crescimento e expansão. A gente vai sempre pra cima. Sabe por quê? Tem uma frase que fala assim: se você não está crescendo, você está morrendo. Por quê? O universo está sempre em movimento. Não queira estabilidade, não queira ficar paradinho, porque não vai dar certo. Eu quero um relacionamento estável. Beleza, você quer casar? Casa. E ótimo, casar é maravilhoso. Mas saiba que todos os dias você vai tornar o seu relacionamento melhor. Senão ele vai o quê? Morrer. Quando a gente fala em movimento, não é ter que trocar de par sempre, né? De marido, de mulher, de namorado. Não é isso. É manter aquilo em movimento. Profissionalmente, eu tô melhorando sempre? Ok. Se não estiver melhorando, vai piorar. É lei. O universo está em movimento o tempo todo. Se alinha com isso, que a tua vida vai melhorar. Tem que ter movimento. Não dá pra ficar parado. Então, escolhe subir pra não descer. Vamos lá. O que falta aqui? Então, ela conta, Dona Rhonda, conta o que aqui? Que 4 anos se passaram desde esse momento em que ela começou a usar a gratidão. Olha só, gente, a paciência, a persistência e a fé, né? As virtudes que a gente precisa desenvolver. 4 anos se passaram desde o momento que ela começou a fazer a listinha dela, usar a gratidão, até o instante que a última coisinha da lista dela, ela cumpri, né? As pessoas desistem. O ser humano, ele olha para as circunstâncias e fala: não, isso não é pra mim não, vou desistir dessa viagem, vou desistir dessa não sei o quê. A gente olha para as circunstâncias. E não era pra gente desistir. Era só pra gente falar: beleza, eu vou fazer esse negócio aqui até acontecer. Se é isso que eu realmente quero, a grande pergunta é: eu realmente quero isso? Confere lá a tua listinha, risca o que você não quer muito, porque era só pra impressionar os amigos, ou pra parecer algo. E mantém na tua lista o que você realmente quer. Os relacionamentos, as viagens, o carro, a casa, uma maneira de se relacionar com a sua família, o tanto de dinheiro que você quer fazer, o seu sucesso profissional, o que você realmente quer, né? Constelei 4 vezes. Isso é verdade. Minha vida e meu olhar mudaram, não sou mais fiel ao sofrimento dos meus antepassados. Meu dinheiro sobra hoje, meu salário é muito abençoado, naturalmente, sem estresse. Olha só, constelou 4 vezes. Limpou, né? Teve que limpar. Maravilhoso. Então, vamos lá. Quando ela redigiu as listas de desejos dela, ela conta que a empresa dela tinha uma dívida de $2 milhões e ela tinha 2 meses para resolver a situação ou ia fechar a empresa. Para completar, perderia a casa e tudo que ela tinha. O dinheiro que ela devia nos cartões de crédito era uma pequena fortuna. Ela tá contando a história, nem lembrava dessa história. Mas mesmo assim, na lista dela, ela tinha vários desejos. Ter uma mansão com vista para o mar, viajar para vários lugares exóticos no mundo, pagar todas as dívidas, expandir a empresa, fazer com que cada um dos relacionamentos voltasse a ser o melhor possível. Ela tá falando de família também, né? Aumentar a qualidade de vida da minha família, que é um desejo que a gente pode ter também. É muito legal, né? A gente ter essa inspiração de ajudar a nossa família. Não tem problema nenhum a gente ajudar a nossa família, nossos familiares. Nenhum. Isso também tá na minha lista de desejos. Poder ajudar outras pessoas. A gente só tem que fazer a conta de como isso é uma prioridade, no sentido de a gente precisa primeiro investir na gente, tá? Então a gente precisa se curar primeiro para poder fazer isso. A gente não pode se ferrar para ajudar as pessoas. É isso que a gente tem que ter em mente. Voltar a ter uma saúde perfeita, ter energia e entusiasmo. E o número 1, que era impossível na época, ela queria levar alegria para milhões de pessoas através do trabalho dela. Ela tinha esse desejo. E o primeiro desejo que ela recebeu foi levar alegria para as pessoas. E aí ela escreveu esse livro, né? Oi, Bia. Então tá. Então agora é a sua vez de usar. Temos só 5 minutos e eu vou te explicar o que você vai fazer hoje. Hoje é o dia bem diante dos meus olhos. A gente vai fazer a seguinte prática hoje. Dia 22, anotem. Bia tinha que estar lá no retiro com a gente, Dona Paula. Já falei com ela. Olha só. Você vai... Peraí. Ah, tá.
ela fala pra enfatizar a coisa, levar a lista e ficar vendo essa lista aí o dia inteiro, tá? Dos desejos. Então vamos lá. O que é o hoje, dia 22? 1. Enumere suas bênçãos. Faça uma lista das 10 coisas que você tem pra agradecer hoje. Depois você vai ler cada uma delas, dizendo obrigada 3 vezes, sentindo. Coisas que você já tem pra agradecer, tá? Olha lá, legal. Número 2, no começo do dia, ou seja, agora, você vai pegar a lista dos seus 10 principais desejos, que a gente já fez outros dias isso. Lembra? Se não fez, querido, faça hoje. E aí isso vai se espalhar em todas as áreas. Financeira, relacionamento, saúde, um monte de coisa. Releia cada uma das frases e desejos da sua lista e durante 1 minuto imagina que você já recebeu elas. Então é uma lista de desejos que ainda não aconteceram, mas você vai ler e você vai sentir gratidão porque já recebeu. É o dia seguinte lá que você recebeu. Então você tem uma viagem pra Itália que você quer fazer, você já vai estar no dia seguinte da viagem pra Itália. Entendeu? Você vai agradecer por já ter acontecido. Carregue a sua lista de desejos no bolso durante o dia de hoje. Então você vem. Se você quer vir, você vem, querida. Porque a semana que vem, sexta-feira, eu quero você lá também. Você já está lá. Carrega a sua lista de desejos no bolso durante o dia de hoje. E em pelo menos 2 ocasiões você vai ler e sentir essa gratidão de novo. Para a tua vida. Pega o teu horário de almoço, faz isso. Pega o teu horário do carro, estaciona e faz. Antes de dormir, pelo menos 2 vezes. É a tarefa de hoje, tá? Que é bem diante dos meus olhos. Quanto mais você fizer, mais rápido você manifesta isso. E antes de dormir, pedra mágica, que já falamos, né? É isso! Quero ver boas notícias, hein? Hoje já tivemos boas notícias aí da Ivanice contando que conseguiu uma coisa que ela queria desde o dia 1º de novembro. Agora eu quero as próximas notícias de cura, de todo mundo, de felicidade, de alegria, de prosperidade existencial. Tô aqui nessa missão. Quem quiser estar mais próximo de mim, passar o final de semana comigo em Búzios, numa casa muito próspera, me chama no direct. Que tem como você vir. Não acredita na mentirinha da sua mente. Não tem, mas não tem dinheiro. Tem. A gente dá um jeito. A gente parcela esse negócio, a gente vai dar um jeito. Vem, segue seu coração. É mudança de vida. Tô falando. Quanto mais... ROI. Vou chamar alguém para explicar o que é ROI aqui. Retorno sobre investimento. Quando você investe, você vai ter retorno. Não tem como. Tá? É pra você. Até amanhã, 7. Amanhã, 7, te espera. Acorda, gente. Acorda e vem me ver que vocês estão chegando atrasados. Estão perdendo muita coisa importante. Compartilha. Tira um print meu, tira uma foto, compartilha no direct. Fala, essa live foi muito maravilhosa. Pronto. Até amanhã, 7. Beijo.